Senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde. Bom, eu gostaria de iniciar a fala do dia de hoje, primeiro me solidarizando aí com as centenas ou milhares de pessoas que têm entrado em contato com a gente nos últimos dias, para se solidarizar, para externar o apoio com relação ao nosso trabalho e nossa luta, uma luta conjunta aqui na Câmara, dos 7 vereadores, pela revogação do tributo à contribuição de iluminação pública, essa que é uma cobrança abusiva, e eu queria falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Eu tenho usado esse qualitativo abusivo, né, e eu queria explicar o porquê. E é bem fácil de entender. O que acontece, gente? Sempre a prefeitura, né, ela custeou o consumo de energia pública, a energia que é gasta nas praças, na rua, enfim. Porém, ela não custeava a troca de lâmpadas, o serviço de manutenção. Esse serviço de manutenção, ele era prestado pela empresa EDP Bandeirantes, as concessionárias. Há 5 anos atrás, depois de uma discussão judicial, a Justiça determinou então que as prefeituras deveriam assumir o custeio do serviço de manutenção da energia elétrica. Esse custeio poderia, não é uma obrigação, ser cobrado a contribuição de iluminação pública. Porém, qual é a nossa discordância e por que nós entendemos que é abusiva essa cobrança? Primeiro, para custear o serviço de manutenção da iluminação pública, é um serviço barato, é um serviço que, conforme a própria prefeitura declarou, custaria apenas R$250 mil. Primeiro ela entendeu que custava R$100 mil. Depois, refazendo as contas, né, mostrando aí a total desorganização nesse setor, ela aumentou quase mais que o dobro para R$250 mil. Isso geraria um gasto de R$3 milhões ano para uma secretaria ou para uma prefeitura com com quase R$1 bilhão por ano. 3 milhões é um valor que ela consegue tranquilamente custear os seus serviços, sem precisar enfiar a mão no bolso da população. Porém, qual foi a nossa surpresa? Quando chegou aqui, nós descobrimos que o prefeito, ele pegou carona nesse projeto e tentou enganar a população, porque ele não colocou isso na justificativa, e usando da chantagem emocional, de que, olha, tem lâmpada queimada e tal, a gente precisa aprovar a contribuição, ele veio com essa história de que aprovando a contribuição vai resolver o problema de manutenção, mas isso ele omitiu em todas as declarações que ele também vai cobrar um valor que há séculos, gente, há séculos, não é nem há décadas, é pago pela prefeitura, que é o consumo de energia elétrica. Mas pode cobrar, ninguém está discutindo se pode, a questão é, o argumento que a prefeitura usa, que ela teve uma despesa nova, só vale para custear a manutenção da energia elétrica. O consumo de energia elétrica já está absorvido há décadas, gente, desde quando chegou a energia elétrica em Jacareí, lá em 1800 e pouco, quando chegou a energia elétrica para cá, a prefeitura já tem isso absorvido, planejado, programado no seu orçamento. Então não tem nenhuma surpresa, nem gasto novo com o consumo de energia elétrica. O único gasto novo, a única despesa nova é manutenção da energia elétrica. Só que usando essa chantagem, fala-se da manutenção e enfia o consumo. E olha que absurdo. E por que eu digo que é abusivo? Estudando melhor, inclusive várias cidades já estão conseguindo essa revogação, digo que é uma bitributação. Por quê? Os impostos, hoje até falei sobre isso um pouco na discussão dos parcelamentos dos débitos municipais, os impostos é um outro tipo de tributo. Então a gente tem no Brasil imposto, taxa, contribuição e empréstimo compulsório. São os 4 tipos de tributos que existem no Brasil. Os impostos, gente, são cobrados para custear despesas gerais. Despesas que não tem como medir quanto cada um usa e quem usa. E o consumo de energia do poste, da rua, da praça é exatamente esse serviço. Então, o dinheiro arrecadado com o IPTU, e só para vocês terem uma ideia, o ano passado com o aumento do IPTU, a prefeitura aumentou a arrecadação com mais de 9 milhões por ano. 9 milhões por ano. Só com o IPTU, isso já daria para pagar 3 vezes o serviço de manutenção que a gente precisa. Mas não satisfeito a isso,
E na semana passada eu mostrei a atrapalhada da prefeitura, mostrando um vídeo dizendo que não ia cobrar nada. Depois dizendo que ia cobrar 250. E depois dizendo que ia cobrar 800, o mesmo secretário. E pasmem vocês, naquele mesmo dia à noite, esse mesmo secretário já falou em 850. Então, para 0, 250, 800 e 250, gente. E 850, desculpa, em menos de um mês. É muita atrapalhada, é muita desorganização, é muita bateção de cabeça sem saber o que está fazendo. E aqui, me solidarizo aí com a filmagem que o Valmir passou, uma obra que foi largada pela metade no Parque Imperial, a água levando, por isso que não tem dinheiro que pague tanta ineficiência, gente. A brita é uma parte cara do asfalto, né? As ruas aí, rurais, as estradas rurais, cobrando, a brita toda jogada aqui, para vir a camada de asfalto, depois está sendo perdida, entupindo os bueiros agora com essa chuva toda. Então veja o porquê não fecha a conta. Veja o porquê a prefeitura chega e fala que não tem dinheiro para pagar a troca de lâmpada, porque desperdiça o dinheiro. E é óbvio que tem 3 milhões. Como eu falei para vocês, o jornalzinho da receita de bolo que o pessoal joga lá na área da sua casa, que se vocês olharem, não traz absolutamente nada de útil para a população, nada de útil, porque fica fazendo propaganda da obra que fez no outro bairro. O que de útil tem? Fazer um panfleto para a população conhecer isso no seu bairro, tudo bem, mas isso é propaganda eleitoral. Então fazer esse jornalzinho, a propaganda da prefeitura, ela gasta mais de 4 milhões de reais. E dizer que não tem 3 milhões, gente, aumentando muito a conta que eles fizeram inicialmente para pagar a contribuição, é no mínimo vergonhoso. Daí, até tem uma foto para ilustrar aí, então a gente está discutindo a questão da manutenção. Pode passar a próxima. Para não ficar só na crítica, mostrar a solução, nós então protocolamos o projeto solicitando a revogação. Pode passar a próxima. Esse projeto tem 7 autores, eu, o vereador Rogério Timóteo, Edgar Sazak, Fernando da Ótica, Valmir, Maurício e o vereador Itamar, somos em 7. E pode passar a próxima. Eu queria tocar nesse assunto, né? Como essa discussão está bastante rica, o pessoal está discutindo bastante nas redes sociais, algumas pessoas disseram que para revogar precisa de 9 votos. Não precisa, tá, gente? A gente só precisa de 7 votos. Se todos os autores honrarem a sua moral e a sua palavra, após por assinatura, honrar esse voto aqui, isso está revogado. Porém, se o prefeito vetar e o veto vier aqui para casa, daí nós necessitaremos de 9 votos, então precisaria só de mais 2 votos, e nós vamos trabalhar para ter esses 2 votos, caso isso aconteça. Mas eu queria compartilhar com vocês, na justificativa desse projeto de lei, eu citei aí Bom Jesus dos Perdões, pode colocar, uma cidade aqui do lado de Nazaré Paulista, aconteceu a mesma coisa, a Câmara de Vereadores se reuniu, fez um projeto, derrubou o veto, o prefeito entrou com a DIN e perdeu a DIN no Tribunal de Justiça, reconhecendo claramente que a Câmara pode sim fazer esse projeto. Além de Bom Jesus, Caçapava, Lorena, Ourinhos e tinha mais uma aqui da região, Caçapava, Lorena, Ourinhos, não lembrei a outra. Enfim, a gente tem várias cidades já que estão fazendo essa mesma movimentação e fiquei feliz de saber que o parecer do nosso projeto de lei foi favorável, viu, Fernando? Fernando, Itamar, Valmir, Edgar, autores, recebemos parecer favorável no projeto de lei, já do jurídico, o procurador Jorge deu esse parecer, é favorável o parecer, não tem nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade no nosso projeto. Então, indo para a Comissão de Constituição e Justiça, a qual eu, o Itamar e o Zé Francisco fazemos parte, vamos deliberar, tenho certeza aí que vamos encaminhar o parecer favorável. Esse projeto vai estar apto para ser apreciado e votado aqui no plenário. Então, estamos prestes a revogar essa cobrança abusiva. E daí eu queria fechar lamentando a atitude do prefeito, que na quinta-feira foi na Rádio Jovem Pan me atacar pessoalmente, falar um monte de besteira lá, até falando em eleição do ano que vem. Primeiro eu achei um pouco descontrolado emocionalmente da parte dele, até infantil, um prefeito se prestar esse papelão. Porque eu não estou aqui falando como candidato, até porque eu não sou candidato a nada. O que eu estou falando aqui, exercendo minha função de vereador. Meu dever de legislar, de analisar. Então, meu trabalho aqui é enquanto vereador. Lamento as colocações, agradeço ele porque ele me deu mais 2 minutos de direito de resposta no dia seguinte
e respondi à altura tudo que ele colocou. Ele dizia que não, nosso projeto era ilegal, que era inconstitucional. E prefeito, com todo respeito, o senhor é muito mal assessorado juridicamente e todos os desmandos tributários que nós tivemos, desde a taxa de lixo, contribuição de melhoria, puxadinho do IPTU e agora essa, mostra que o senhor está muito mal assessorado. E para fechar, a gente deixa aí o nosso último selo, campanha Revoga Já, para que todos se somem e que possamos aí acabar com essa cobrança abusiva que não cabe no bolso do jacariense. Um abraço a todos e até semana que vem.